mais um programa, A Palavra de Deus na Minha Boca. Aleluia. Eu quero convidar a todos, vamos com muita alegria, muito anseio pela presença do Senhor. Vamos entrar em adoração a Ele. Aleluia. E declarar que Ele é bendito. Bendito o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos dos lugares celestiais. Aleluia. Te adoramos. Aleluia. Bendito Deus e nosso Pai, que nos amou, negando-se a si e enviou seu Filho amado em santidade, nos redimiu. Bendito Deus, bendito Deus e nosso Pai, que nos amou, negando-se a si e enviou seu Filho amado em santidade, nos redimiu. Adoremos o Cordeiro, adoremos o Redentor, aquele que era, aquele que é e que há de ser. Adoremos o Cordeiro, adoremos o Cordeiro, adoremos o Redentor, aquele que era, aquele que é e que há de ser. Ele nos livrou da morte, me livrou da morte, me livrou da fome e da escuridão. Ouviu meu clamor, me libertou e hoje estou em suas mãos. Me livrou da morte, me livrou da fome e da escuridão. Ele ouviu meu clamor, me libertou e hoje estou em suas. Ele nos livrou, me livrou da morte, me livrou da fome e da escuridão. Ouviu meu clamor e me libertou e hoje estou em suas mãos. Adoremos o Cordeiro, adoremos o Redentor,
aquele que era, aquele que é e que há de ser. Nós te adoramos, Senhor. Adoremos o Cordeiro, adoremos o Redentor, aquele que era, aquele que é, ele há de ser. Te adoramos, Cordeiro, adoremos o Cordeiro, adoremos o Redentor, aquele que era, aquele que é, que há de ser. Oportunidade de sermos participantes, ó Deus, de mais um momento onde nós podemos partilhar a Tua Palavra, crescer, ó Deus, naquilo que é o conhecimento que nos já é dado em Cristo, para que possamos ter essa comunhão, sentar-nos contigo. Senhor, nós oramos para que estas mensagens possam realmente impactar a vida de multidões aonde o Senhor quiser levar. Porque Tu destes o Teu Filho para todos eles, Senhor, para que eles pudessem, ó Deus, ser Teus, e como não nos darás com o Filho todas as outras coisas, em nome do Teu amado Filho. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, e amém. Aleluia. Boa a todos, mais uma vez. Eu sou o pastor Mauro Livramento. Um prazer poder estar aqui e partilhar contigo um tópico muito interessante sobre a minha caminhada com Deus, que é a palavra de Deus na minha boca. Amém? Ana, bem-vinda, glória a Deus. Adoremos o Cordeiro, um grande louvor, uma grande verdade. Eu via o Senhor falar comigo, eu dei o meu filho. Como Deus não nos dará com o Filho, o Cordeiro, todas as coisas? Então agarre-se nesses capítulos que nós vamos ensinando, essas mensagens que vamos transmitindo para vocês, para que a tua fé também possa ser edificada de tal modo que, tendo paz em Deus, você também possa ser alguém que agora leve essa mesma comunhão que Deus, através de Jesus, para outras pessoas. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Vamos entrar na nossa mensagem de hoje. Glória a Deus. Aleluia, pastor, amém. Pastor, para entrarmos na mensagem, gostaria que começássemos com um versículo, Efésios 4, a partir do versículo 20. Diz assim: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Pastor, nesse versículo gostaria de pedir, pudesse aprofundar e nos fazer entender o que é que o Senhor quer nos transmitir com essa passagem. Amém. Daquilo que acabamos de ler em Efésios, o apóstolo Paulo fala sobre um aspecto de discípulos de Cristo. Assim sendo a mensagem que hoje nós abordamos dentro desse aspecto aqui, discípulos de Cristo. Glória a Deus. No livro de Efésios 4, verso 20, vou dar aqui, voltando a ler, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Discípulos são aqueles que aprendem com o Mestre, e nesse caso, aprender com Cristo.
se é que o tendes ouvido e nele ensinado, como está a verdade em Jesus. E vos renoveis do espírito do vosso sentido, e vos revistais do homem novo, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Porque deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Glória a Deus. Interessante. Falávamos no capítulo anterior sobre uma fé não fingida. E falávamos sobre uma fé não fingida, muito abordamos em torno de termos uma comunicação saudável, quer a nível espiritual, emocional e também físico. Falamos dessa comunicação sobre como nós comunicamos com Deus e Deus conosco. Por meio da sua palavra, falávamos que o amor de Deus manifestou-se num ato de comunicar a palavra dele, né? De nos dar a palavra dele. Agora, a comunicação faz algo. Comunicar torna-nos comum. Faz termos algo, partilharmos algo em comum. Quando nós falamos comunhão, no inglês common union, aqui por causa da comunicação podemos ter algo em comum. Okay? A comunicação não é só informação ser partilhada, mas é termos comunhão, para sermos um. E a oração de Jesus em João 17 foi: Pai, para que eles sejam um, assim como nós somos um. E diz aqui que ele fala no verso 22 que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem. Era o velho homem um? Caim, Deus lhe perguntou: aonde está o teu irmão? E ele responde, consciente de que tinha morto o irmão dele. Ele disse: sou por acaso o guarda do meu irmão? Mas ele estava consciente que ele tinha acabado de matar o irmão dele. Por isso é que Deus lhe perguntou. Porque o sangue de Abel estava a clamar por vingança. E quando ele pergunta, ele também está a dizer: eu matei, tinha que lhe guardar? Sim. A vida do meu próximo eu tenho que guardar. O meu irmão eu tenho que guardar. O testemunho de Deus na Ioana, em outra pessoa, tem que ser guardado. O investimento que Deus fez nessa pessoa, nós temos que guardar. Tudo aquilo que Deus fala, faz numa pessoa. Diz a Bíblia que Maria não entendia o que estava a ser dito sobre Jesus, mas ela ponderava essas coisas no coração dela. É necessário nós entendermos isso, a lei de ponderamento. Nós ponderarmos, guardarmos, nem tudo a gente entende diretamente. Pessoas para nós são mistérios às vezes, elas são misteriosas. Por quê? Porque nós em parte conhecemos, em parte profetizamos. Nem tudo a gente sabe sobre, por exemplo, de uma pessoa, a menos que essa pessoa se dê a conhecer por uma comunicação saudável. Venha até aqui, então ele diz assim: o velho homem corrompe-se pelos desejos do engano. O velho homem corrompe-se pelo desejo do engano. E qual é o desejo da nova criatura? O velho homem tinha o desejo pelo engano. Qual é o desejo da nova criatura? Então ele continua aqui a dizer: e vos renoveis no espírito do vosso sentido, revestindo-vos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ou seja, o desejo da nova criatura, do novo homem, é santidade e justiça. A justiça não de observação de leis, mas da fé em Jesus, em que 2 Coríntios 5:21 diz que Jesus foi feito pecado e nós feitos sua justiça. Nós éramos pecadores e pela fé em Jesus fomos agora feitura da sua justiça. Um exemplo prático: o artista fez a obra de arte. O justo fez de mim, pecador, justiça. Amém. Fantástico. Repare bem, o artista pintou uma tela em branco. O justo
pegou num pecador e fez-lo justo, fez-lo justiça. Eu não sou justo por ser boa pessoa, porque eu andei ali, deixei... Não. Justiça, porque o justo agiu a meu favor. Uau! Então, assim como uma tela branca não pode por si mesma elaborar um quadro, tem que ser o artista com a sua imaginação, assim também um pecador não pode produzir justiça para si mesmo. Então, o justo de Deus, Jesus, fez de mim, pela fé, a manifestação, a operação da sua justiça. Então, eu sou a operação do justo. O que eu sou, um pecador que tinha sido perdoado, condenado à morte, mas perdoado, agora santificado, isso tudo não é a minha santidade. Isso tudo não é da minha própria força. Isso foi a operação do justo. Ele tem esse poder, não só ele de ser justo, mas de me justificar, de me tornar alguém como ele. Amém. Amém? Então, assim como uma tela expressa a imaginação de um artista, assim a minha justiça expressa a natureza do justo. É muito importante nós entendermos isso. Glória a Deus por isso, amém? Então, revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Portanto, diz assim, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Quando Deus deu o Filho, ele disse, se Deus deu o seu, nem próprio Filho poupou, como não nos dará com o Filho todas as coisas? O que é que seriam essas todas as coisas? Seriam os interesses que a gente tem? O que é que seriam essas outras coisas? Seriam situações, circunstâncias materiais? Coisas que pertinentes às nossas vidas humanas? O que é que o Senhor tem para nós? As riquezas da sua glória. Diz aqui, não deias lugar ao diabo. Depois ele repare, Iona, que ele não fala sobre coisas materiais. Ele te fala, se Deus não te deu filho, não te dará a justiça do filho. Se Deus te deu filho, não te dará todas as características do filho. Amém. Para seres como o filho. Ok. Aquele pobre mendigo que ficava na porta do templo à espera que lhe dessem alguma coisa. O foco dele era na situação dele e através da situação dele explorar e ganhar com isso alguma coisa. Repare bem que aqui Deus não fala de alguma coisa que nós quiséssemos ganhar. Mas ele aqui não fala do engano do velho homem. O homem no pecado, o engano dele é por isso, é por essas coisas, os enganos das riquezas, os cuidados da vida. Então vou me focar em Deus para ver se eu ganho qualquer coisa nisso. Assim como aquele homem a quem Pedro disse, olha para mim, ele foi curado. É necessário que nós olhemos para Deus no que está escrito aqui. Deixai a mentira e falai a verdade. E depois ele diz, número 1, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Depois ele diz, não dê lugar ao diabo. Verso 28. Aquele que furtava, não furte mais. Trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha com que repartir com aquele que tiver necessidade. Não saia da tua boca uma palavra torpe, mas a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que o veem. Não entristeças o Espírito Santo, nos quais estás selados para o dia da redenção. Amargura, ira, cólera, gritaria, blasfémia, malícia, sejam tiradas entre vós. Repare bem o que ele está a dizer. São aspectos de um caráter, de uma personalidade de um homem. Não façam isso. Mas ele não te diz só não façam isso. Ele está a dizer, Deus te deu o Filho para que o Filho fosse a tua justiça. Para que o Filho te desse todos esses aspectos que nós vemos aqui. Para que eu não seja mais... Repara bem, quando eu chamo a atenção, quando ele diz o que furtava não furta, antes trabalhe para repartir com o outro. Ele nem está a dizer trabalha para ganhar mais, para o Senhor te dar um melhor salário. Ele está a dizer, não está a dizer trabalha para o Senhor te promover, diligentemente o Senhor vai te promover. Ele está a dizer, trabalha para seres tu uma bênção. Então a Bíblia diz que Deus amou o mundo e deu. Então, ele está a ensinar, verso 20,
Vós não aprendestes assim a Cristo. Ser como Cristo é dar frutos idênticos a Cristo. Aonde antes eu era vencido por causa do engano, hoje em Cristo eu não sou vencido por causa do engano. Antes, a consciência de que eu sou uma bênção para os outros. E o Evangelho é esse, Gálatas capítulo 8, diz o que é a palavra de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Como Deus primeiramente anunciou o Evangelho a Abraão, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, amém? Então, aquilo que falávamos há bocado, que o gentio pecador era pecador, separado de Deus, mas foi justificado, tornou-se a justiça pela fé em Jesus. Anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. O Evangelho é de que eu que roubava, outros serão benditos através de mim. Amém. Como? Não imitar Cristo, dedicar-me agora a servir Deus através das pessoas. Então, eu que roubava, porque olhava para as minhas necessidades, o que é roubar? Tirar do que é do outro. Hoje eu não quero tirar do que é do outro, eu quero dar ao outro aquilo que Deus lhe concedeu como direito. Muito importante entendermos isso, porque aqui ele fala sobre costumes da nova criatura, os discípulos de Cristo. Ok? Interessante, há uns anos atrás eu tive uma situação em que alguém me disse: pastor, cuidado com aquele jovem que está ali gatuno. Eu disse: não é nada. Pastor, é gatuno, pastor também não ouve. Ele disse: não é gatuno. Eu continuei a fazer aquilo que eu estava a fazer. Eu estava a fazer minhas compras. E ele disse: pastor, ele é gatuno, esconde o dinheiro. Eu disse: eu não vou esconder o meu dinheiro. Para quê? Ele é gatuno. Não sei se está aconselho a fazer. Aconselho. Aconselho a ter fé em Jesus. Amém? Ah, glória a Deus. E de repente esse jovem olhou para mim, continuou a dizer que o outro que estava ali era gatuno. E eu virei-me para o jovem e olhei para ele e disse: jovem, o que roubava, não roube mais. Ele disse: eu, gatuno, eu. Então ele saiu mais ou menos uns 3 metros de distância que ele estava. Veio: eu, gatuno, eu não sou gatuno, eu não sou gatuno. Então sentou-se, agora no meio das pessoas que tinham medo que ele lhes roubasse. Agora, aquilo é segurar a pasta, aquilo entrou em pânico. O que é que me chamou a atenção? Usando a palavra na minha boca, aquele jovem foi liberto de cometer aquele erro. Então a palavra de Deus, na boca de Jesus, transformou pecadores em justos. Mas agora, como discípulos de Cristo, nós somos chamados a imitar Jesus. Não é só ouvir a palavra dele, mas aí pôr em prática. E o que aconteceu aqui? Ele diz assim: se é que aprendestes com Cristo. Então eu e tu somos chamados a ter essa consciência. Como é que Jesus agiria? Como é que Jesus falaria? Como é que Jesus atuaria nessa situação? Situações às vezes nem todas são fáceis. Nós vemos Jesus no meio da tempestade com os discípulos em pânico, e Jesus fez o quê? Levantou-se e disse: mar, aquieta-te, vento, cala-te. Então, imitar a Cristo, se aprendia assim com Cristo, a repreender os ventos. E o que é que são os ventos? São as situações, são as circunstâncias que abalam o barco da vida. O que é que significa imitar a Cristo? Levanta-te e ora, e declara a palavra. Há momentos que a gente adora a Deus. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Redentor, onde eu me encho do Espírito. Mas uma vez cheio do Espírito, Jesus falou para os ventos. Agora, cheia do Espírito, declara a palavra sobre os ventos, declara a palavra sobre o mar. Nós precisamos de aprender a ocupar um lugar. Qual? Discípulos de Cristo imitam Cristo. Eles fazem conforme Cristo fez. Então, aqui diz assim a palavra de Deus: o que furtava não furte mais, antes trabalhe para fazer com as mãos o que era bom. Uau! Vamos uma pergunta aqui. Então ele roubava, ele foi liberto. Agora ele diz: não rouba mais. Amém. Agora ele vai entrar no ministério, né? Ele vai roubar na igreja. Por quê? Ele não tem experiência. Ele tem que aprender.
Ele tem que ser discipulado. Então vai trabalhar para você saber o que custa criar as circunstâncias, manter uma organização, participar numa equipe de trabalho. O Gatuno é chefe dele próprio. O que manda a agenda de trabalho é o desejo do coração dele. Então você pega e trabalha. Obedece sobre a liderança de alguém. Seja experimentado com as tuas próprias mãos. Assim Eliseu lavava as mãos de Elias. Então assim é necessário aquela experiência para depois, se calhar, podemos até falar de um dia ele está, pela graça de Deus, ser chamado para o ministério. Então, aquele que trabalha não entra diretamente no ministério. É um bom ponto. A Bíblia diz assim, aquele que roubava não entra diretamente no ministério, é neófito. E a Bíblia diz assim, não saia da vossa boca uma palavra torpe. Como é que nós vimos Jesus? Nunca ninguém falou como ele, disseram os homens. As palavras dele são com poder. Saem com autoridade. Então não é só falar palavras bonitas, não é rimar versos. Não é descobrir aquele versículo e confessar aquele versículo, não. Não saia da tua boca uma palavra torpe, mas uma que edifica. O que é que edifica? A letra mata, mas o espírito dá vida. Então medite na palavra, para que quando você confessar a palavra, você, além de ter propriedade, o Espírito de Deus respalda as palavras que tu falaste. E a Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos para cumprirem a palavra dele. Seja cheio do Espírito de tal modo que quando você falar, anjos operam para cumprir a palavra que foi liberada por meio da tua boca. Depois ele diz assim, algo muito interessante, não entristeças o Espírito Santo. Não entristeças o Espírito Santo de Deus, no qual estás selado para o dia da redenção. Como é que nós entristecemos o Espírito Santo? Neste contexto, ele diz, irai-vos, mas não pequeis. O que ele está a dizer é que, sendo vítima de alguma circunstância, é normal, emocionalmente falando, ficar irado. Há pessoas que dizem, não, tu és uma pessoa, tu estás irado, isso é pecado. Não. A ira é uma expressão emocional que, desequilibrada ou não, sem autodomínio, é prejudicial. Mas a ira, se calhar, é a resposta de alguma coisa de alguma insatisfação. O que devemos fazer é anular a nossa emoção ou aprender a saber gerir bem as nossas emoções. E aqui ele diz, irai-vos sem pecar. Pessoas iradas, o que é que elas fazem? Deixam de comunicar. Falam palavras torpes. Falam para ferir. Retaliam em termos de palavras. Retaliam em termos de ações. Então, Jesus o que é que fez? Quando os inimigos dele fizeram com ele, o que é que ele fez? Cortaram, Malco veio lhe prender, Pedro cortou a orelha de Malco. O que é que Jesus fez? Restaurou a orelha para ele ouvir. Amém? Porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir é que lhe liberta. Então repara só bem aqui que nós estamos a falar. Todo esse contexto é imitar a natureza de Jesus. Amém. É imitar a natureza de Jesus. E ele diz assim, não entristeça o Espírito Santo fazendo estas coisas. Não entristeça o Espírito Santo mentindo. Está tudo bem. Nós falávamos na primeira... Programa de ontem. A primeira parte da... Uma fé não fingida. A fé não fingida, certo? Do programa de ontem. O que é que acontece? Quando pessoas estão chateadas, elas mentem. Perguntar se é espiritual. Perguntar se está tudo bem. Eu gostaria de usar uma expressão que não sei como é que eu usaria ela no português, mas no inglês é sugary talk. E é uma linguagem... Mansa, Não é só fala mansa, mas é uma linguagem usada no clichê religioso, muito espiritualizada. Está tudo bem, irmã. Você já sabe que aquela irmã não está a sair bem. Tudo diga. E notas a agressividade na maneira de falar. Mas agora, o que eu gostaria de te ensinar nessa noite? A unção em mim. O Cristo de Deus em mim. Se prostra diante do Cristo de Deus em ti. Preste bem atenção. Eu tenho o privilégio de sentar
e ouvir alguém falar a palavra de Deus de tal modo ungida que me edifica. Então o Cristo em mim me faz sentar e me diz-lhe, ouve. Glória a Deus. Eu tenho o privilégio de ter a palavra de Deus na minha boca. Mas ainda assim, se calhar, maior privilégio de ouvir a palavra de Deus na boca de outras pessoas. Então, o que acontece muitas das vezes, nós perdemos noção dessa realidade, da comunhão uns com os outros. Então, a palavra de Deus diz, não entristece o Espírito Santo na outra pessoa. Muitas das vezes, a maneira como eu falo entristece o Espírito Santo na vida de outrem. Não é ele o templo do Espírito Santo? Como é que eu posso me atrever a falar dessa maneira qualquer coisa sem considerar que essa pessoa está triste e que o Espírito de Deus nela se entristece? Então é necessário que a gente domine esse ponto. Jesus disse não impeçam. Quem não separa, ele ajunta. Quem não ajunta, separa. O que é que ele está a dizer? Deixa ele pregar o Evangelho. Mas eles estavam a ferir o Espírito Santo naquele homem só porque não andava com eles. Então, aqui ele disse, falando a verdade de cada um com o seu próximo, não mintam. Está tudo bem? Não está tudo bem. Há momentos que se calhar não está tudo bem. Então, principalmente se eu gostaria que, por favor, eu gostaria de falar em misericórdia e graça, pela graça do Senhor. Eu gostaria de te convidar a entender isso. Às vezes as pessoas com quem estamos ofendidas, as pessoas que muito nós resistimos debaixo da ofensa, nem sabem que nós lhes ofendemos. Há momentos que temos em nós alguma coisa contra alguém. Aquela pessoa nem sabe sequer que nos tem feito qualquer coisa. E você vive ali roendo na tua mente coisas, mas a pessoa se calhar ela nem sabe. E uma das coisas que me ajudou a perdoar foi quando Jesus disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que eles fazem. Porque a forma de nós ficarmos ofendidos é quando nós dizemos, não, a motivação dela, ele fez de propósito. Às vezes não é verdade. Às vezes as pessoas nem sabem. Então, se somos dignos merecedores do amor, temos que nos tornar mestres no perdão. Eu não sei se já estou lá. Mas se somos dignos merecedores do amor, temos de nos tornar mestres no perdão. É necessário entender isso. Então, para que as nossas orações não sejam bloqueadas. Agora, pessoas muitas das vezes, dizia eu, que não têm consciência de que elas nos ofenderam. Eu gostaria rapidamente de dar um exemplo. Há uns anos atrás, eu acho que isso é muito importante no corpo de Cristo. Foi-me dito, pastor Mauro, aquele pastor que está ali ao fundo está ofendido contigo. Eu disse, como assim? Quem é o pastor? Eu não lhe conhecia. Eu nunca tinha visto o pastor. Mas a pessoa que a mim me disse que ele estava ofendida é tão sorrateira que criou a ofensa no coração dele sem eu saber. E então eu fui diretamente ter com ele. Eu fui ter com ele rapidamente porque em 1994, 2 pastores no Ruanda, um designado para liderar a intercessão de manhã, ofendido com o outro. Aqui estou a contar uma história dentro da outra. Ofendido com o outro. E ele disse, encontrou-lhe no caminho e disse, eu vim ter contigo porque eu não tinha como liderar a oração estando ofendido contigo. E ele disse, eu também vim ter contigo que era para me reconciliar contigo. Ruanda, logo a seguir, houve um massacre, um genocídio de milhares de pessoas. E a pergunta é, o que teria sido se os povos tivessem reconciliado, perdoado? Então, automaticamente, eu fui ter com aquele pastor. E quando eu fui ter com ele, eu disse, querido pastor, boa tarde, eu sou o pastor Mauro Livramento. Eu não lhe conhecia. E ele disse, foi-me dito que o pastor está ofendido comigo. E eu vim ter consigo alguma coisa, o que se passa? E o que eu ouvi dele
foi que a pessoa que me disse que ele estava ofendido lhe tinha dito coisas de mim. E na realidade o que é que era? Ela pegou num jovem e disse: pastor, ele vive na rua. Por favor, acude a ele. Dei abrigo ao jovem que pertencia afinal à igreja dele, mas ela foi lhe dizer que eu tirei o jovem da igreja dele. E eu fui lá e disse: pastor, a história é essa, a realidade que me foi apresentada foi essa. Ele disse: sério, pastor? Peço perdão. Há momentos que nós somos levados quer pela intriga de falta de caráter de uns. Há momentos que às vezes as pessoas estão inconscientes ou inconscientemente ofendidas. Quer dizer, eu estou ofendido com alguém que nem sabe que eu existo. Quer dizer, que isso é um bocadinho pesado. E eu te aconselho a dar mão. Dar mão, abre mão. Porque no momento em que tu parares de julgar a motivação da pessoa que errou, logo tu vais conseguir achar facilidade em perdoar. Se uma criança, um bebê inocente, puser o dedo no olho, incomoda. Quanto se for um adulto também incomoda. Qual é o mais fácil de lidar? O da criança. Por quê? Porque temos em mente que a criança não sabe o que está a fazer. Então o adulto fez de propósito? Necessariamente. O adulto já tem consciência. Aí estaríamos a partir para julgar a motivação do outro. Uma dificuldade de perdoar é julgar a motivação. Ele fez de propósito. Será mesmo? Não, mas ele sabe. Será? Então, para de te colocar como vítima dos teus próprios juízos da motivação de outra pessoa. O que a outra pessoa fez está errado, mas tu mereces ser liberto de qualquer ligação com uma pessoa que agiu contra ti. Logo, o que a Bíblia te mostra aqui, não entristeças o Espírito Santo. Amém? Porque o Espírito Santo não pode fluir debaixo de ofensa. O Espírito de Deus, ele é santo. Não dês lugar ao diabo. Demônios aproveitam-se da ofensa para agora agirem na vida de uma pessoa. Há dias nós falávamos sobre o programa Igreja em Casa. E uma das coisas que nós falávamos era sobre Mefibosete, em que normalmente nós atentamos para as palavras de Mefibosete, que se via a si mesmo como um cão morto. Mas era Davi que lhe convidava a sentar na mesa do rei. Mas quem era na realidade Davi? Davi foi o homem que substituiu o pai dele. Não fosse Davi substituir o pai dele, o pai estaria provavelmente vivo. E ele não teria caído e assim ficado paraplégico. Quem sabe Mefibosete via-se a si mesmo como cão morto, quanto o pai dele agora morto, porque ele culpava ou não perdoava Davi. Davi não intentou na morte do pai dele. O pai dele era amigo de Davi. Então, muitas das vezes nós fazemos a nossa vida debaixo do fundamento da ofensa causada por julgarmos a motivação de outras pessoas. E quando você vai descobrir, assim como alguém sendo interruptor, se calhar não é bem assim. Se calhar não é bem assim. Amém? Então eu gostaria realmente, como aprendemos em Cristo, de encorajar, perdoar e andar debaixo de perdão. Seja inteligente, dê a mão desse tipo de coisas. Porque isso gera doenças e muitas coisas. Porém, o foco é que quando estamos ofendidos, nós não falamos a verdade. O que é falar a verdade debaixo de ofensa? Querida irmã, essa situação me constrange, essa situação me fere, me deixa desconfortável. Ou eu posso dizer, você não presta, tu és isso e és assada e cozida. Não, uma coisa, o que eu quis dizer foi a tua ação que me incomodou. Outra coisa agora é eu começar a criar ou declarar valores sobre a tua personalidade ou te desvalorizar. São coisas completamente diferentes. Então, não dar lugar ao diabo na vida de uma pessoa é não profetiza coisas
sobre ela. Não chama coisas sobre a vida dela que lhe façam tropeçar. Não dirija a essa pessoa palavras que amanhã Satanás vai explorar essa palavra e ela não acreditar em quem ela é, na graça que Deus diz sobre ela. Uma coisa é a tua desavença com ela, outra coisa é você interferir na graça que Deus disse sobre essa pessoa. Quem és tu para fazer tal coisa? Não entristeça o Espírito Santo que estáis selados para o dia da redenção. Logo a amargura, a ira, gritaria, blasfêmia. Ei, por que blasfêmia? Cuidado para você não falar coisas contra o Espírito Santo nessa pessoa. Malícia sejam tiradas de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também vos perdoou em Cristo. Sede depois imitadores de Deus como filhos amados. Logo, como eu me vejo diante de Deus é como eu vou te ver também. Amém. Se eu sou amado, Deus também te ama. Se eu fui perdoado, Deus também te perdoou. Se eu me tornei em Cristo pela fé herdeiro, tu também és herdeira. Então não há competição. Se Deus fala comigo, Deus também fala através de ti. Se o Espírito de Deus habita em mim, Ele também habita em ti. Amém. Logo, no momento em que eu preciso de socorro, eu vou ao templo mais próximo, que é o meu irmão. Eu vou ao templo mais próximo, que é a minha irmã. Eu preciso de ouvir o Senhor. Ora comigo nesse sentido. Eu não te vejo em competição. Logo, a questão é, está tudo bem? Como é que eu vou dizer que está tudo bem quando alguém veio ter comigo, o Senhor me disse que alguma coisa não está bem contigo? E eu vou agora silenciar o Espírito de Deus nessa pessoa. Dizer, não, isso é coisa da tua cabeça. Essa pessoa agora vai questionar se ouviu Deus. Mas é porque eu queria simplesmente não falar a verdade. Falar a verdade cada um com o próximo. Também significa falar a palavra de Deus e não as mentiras do diabo que inferiorizam, produzem rejeição, ferem, criam transtornos na alma de uma pessoa. Não abra a tua boca para que demônios sejam ativados na vida dessa pessoa. Antes, a palavra que sai da tua boca seja a verdade. João 17, a palavra de Deus é a verdade. Mas a palavra que edifica, que liberta, não uma palavra que prende, que oprime. Então nós devemos nos refrear de colocar etiquetas nas pessoas. Essa pessoa é isso. Não. A Bíblia diz, eu não me envergonho do Evangelho, Romanos 1,16. Porque no Evangelho se descobre a justiça e o poder de Deus para a salvação. Amém? Então, o que é que isso significa não me envergonhar do Evangelho? Não me envergonho da graça que Deus declarou sobre a tua vida. Logo, amém, se o Senhor diz que tu és isso, quem sou eu para contrariar? Logo, eu não vou falar sobre a tua vida palavras que o diabo usa como acusação. Vou falar sobre a tua vida como um homem responsável para te edificar como a noiva de Cristo. Para não te entristecer. Logo, não é porque eu não fico irado ou chateado. Não é porque eu não tenho emoções. Não, tenho. Amém? Mas quando é assim, vai beber um chá, fica calmo. Amém? Vai tomar banho, fica calmo. Dobra o joelho, fica calmo. Não te atrevas a declarar sobre a obra do Senhor palavras, porque eu e tu somos essa obra. Não te atrevas a declarar palavras ásperas para um filho amado de Deus. Para uma filha amada de Deus. Logo, a cultura no reino dos céus é de honra. Amém. É de honra. Parte pelo pressuposto que eu estou a falar com a filha de Deus, com o filho de Deus. Como assim? Eu gostaria só de lançar aqui mesmo um desafio. Se no cristianismo, se a nossa consciência fosse de que a nossa união de irmãos, a nossa união marital, a nossa união eclesiástica fosse na base
da honra unicamente, e não porque é minha esposa, não porque eu sou teu marido, não porque ele é meu marido, não porque eu sou teu pastor, você é meu filho. Eu gostaria só de saber se o primeiro ato de desonra constituísse divórcio, o que é que aconteceria? Agora preste bem atenção. Alguém iria dizer, mas como assim, pastor? A realidade de quão inclinados nós estamos e propensos, sem querer saber das consequências, estamos tão inclinados sem pensar em desonrar o próximo. Não. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Afligidos pelo mundo. Logo, eu como não sou do mundo, não posso afligir a alma do justo. Amém. E nós estamos a fazer paz consentindo em afligir o justo. Não. Então a palavra de Deus está na tua boca para esta razão. Para você ser uma pessoa que encoraja, uma esposa que encoraja, um marido que encoraja, um pai que encoraja, uma mãe que encoraja, um irmão que encoraja, que edifica a verdade de Cristo numa pessoa, não que lhe leva à frustração, não lhe leva a falar debaixo de ira, gritaria, cansaço. Não, não. Não foi para isso que fomos libertos. Temos o Espírito de Deus e não o Espírito do mundo. 1 Coríntios capítulo 2, verso 12, rapidamente. Amém. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Eu que tenho o Espírito de Deus, para saber o que Deus me deu, também sei o que Deus te deu. Então eu tenho que falar contigo as palavras do Espírito de Deus que me revelou que gratuitamente te foi dado. Pois Deus vela para cumprir a palavra dele. Eu não devo falar coisas sobre ti que não foi do Espírito de Deus, mas do Espírito do mundo. Onde se manifesta a ira, cólera, gritaria, blasfémia. Não. Então, refreie a tua boca de ser o veículo que Satanás usa. Porque Deus colocou a palavra de Deus na tua boca para que você cresça na palavra e pela fé, outros, a tua obediência, outros fossem benditos. Essa é a mensagem do Evangelho de Romanos, onde diz que não me envergonho do Evangelho. O que é o Evangelho? Em ti serão benditas todas as famílias. Eu não me envergonho da graça que Deus me deu, de que através de mim outros sejam benditos. Eu não me envergonho disso. Não há nada a ver com eu não me envergonho de levar a minha Bíblia na igreja. A minha Bíblia na mão. Hoje até levar uma Bíblia no telemóvel. Não é mais a questão do género. Há povos que não têm acesso à Bíblia, são perseguidos por isso. Não é nada disso. Não me envergonho do Evangelho, da justiça que ele diz sobre mim. De que por meio da minha obediência, da minha fé, outros não serão feridos, não serão humilhados, não serão destruídos emocionalmente, antes serão edificados. Vamos amarrar, destruir, declarar liberdade, a verdade de Cristo sobre essas pessoas, pessoas que não acreditavam nelas, mas o Senhor, através de nós, falar a palavra que liberta e que remete para o futuro de Deus sobre essas pessoas. Queridos irmãos, é necessário você entender, a palavra de Deus na minha boca é muito mais do que um programa. É uma verdade de parceria de Deus com o homem. Façamos o homem nossa imagem e semelhança. Governe, domine ele. Pela palavra de Deus na boca. O que ligares na terra é ligado. O que não ligares também não é ligado. Então, não concorde com as mentiras do diabo na vida de uma pessoa. Concorde com Deus na verdade da justiça de Deus, a verdade do Evangelho de Deus sobre uma pessoa. E nisso sereis chamados filhos do vosso Pai. Amém? Como Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, pastor. Muito obrigada. Tão profundo. E um aspecto que realmente achei fantástico é o ponto que o pastor tocou sobre quando estou numa situação, eu me dirijo ao templo mais próximo.
Amém? Isso é muito Amém. profundo. Amém. Glória a Deus. Muito profundo, porque dizer ao templo mais próximo já nos traz logo à memória. Nossa O meu identidade. próximo, a nossa identidade e o meu próximo, ele também tem o Espírito de Deus. Ele também carrega Cristo. Eu também posso extrair profundezas, uma palavra do Senhor nele. Na qualidade de um pastor, Iona, na qualidade de um pastor, de um apóstolo, um profeta, de um mestre, do evangelista, o meu papel é moldar e formar Cristo em ti. Não é formar a minha opinião sobre ti. Não. É moldar o que Deus disse sobre ti. Agora, há momentos que eu vou corrigir. Mas a Bíblia diz, ainda que assim falemos, de vós, santos, esperamos coisas melhores. Então o que é que eu espero dos santos? Que Deus se mova neles. Eu estou à espera do dia que Deus se move nesse irmão. Então por isso é que eu treino e instruo para que Deus se mova neles. Para que você seja uma bênção, não seja mais o diabo a te fazer tropeçar. A insistência no ensino e na correção é por acreditar em ti. Não é para te destruir. A Bíblia diz aquele Deus ama a quem ele corrige. A correção é a expressão do amor. Logo, com o que objetivo? De seres edificado para que a tua vida, o diabo não entre, não explore brechas, mas antes, Deus te use. É por causa dessa razão que nós pregamos o Evangelho. Para educar em Cristo homens que outrora pecadores, que tinham o espírito do mundo, mas agora ele dizer, não fales mais do que o espírito do mundo te mostraria. Fala conforme... O que é profetizar? Exatamente isso. Fala conforme o Espírito de Cristo em ti te revela sobre aquela pessoa. O que é profetizar? É falar, é testemunhar sobre Cristo. Então eu vou me dirigir a alguém na expectativa de que Deus coloque a palavra dele na minha boca para libertar essa casa, essa família e fazer dessa mulher uma grande bênção, fazer desse homem uma grande bênção. Então, qual é o meu papel? Não é ser dono nem dominar o povo, mas antes paralisar Satanás, libertando-lhe pela palavra na minha boca e pela palavra na minha boca falar ou profetizar sobre as coisas que o Senhor, pelo seu Espírito, coloca em nós sobre a tua vida. E esse é que é o grande papel da nossa comunhão em Cristo Jesus. Poxa, e dessa maneira nós também estamos a guardar o nosso próximo, também estamos a guardar o irmão. Eu guardo A questão de do diabo. sermos guarda. Exatamente. Eu não dou lugar ao diabo na vida dele. Amém. Nem na minha boca, nem na vida dele. Amém. Porque uma vez que você está habituado a gritar, você vai gritar com todo mundo. Uma vez que você está habituado a proferir palavras que não deveria para ferir, já não te faz, já não te mexe. Então você vai estar habituado agora a destruir. Então o que acontece? Moisés, Deus lhe disse, fala para a rocha. E Moisés ficou irado, bateu na rocha. Então, muitas das vezes nós podemos levar outros a tropeçar ao ponto de eles ficarem irados. E o que sair da boca deles já não é em obediência à palavra, mas fora da palavra. Não faça alguém tropeçar. Seja uma bênção. Então, a Bíblia diz, irai-vos. Mas eu te digo, não provoca ninguém a ira. Irai-vos é normal, acontece. Mas não peca. Mas eu te digo, não leves ninguém a ira. Para que então Deus não se desagrade dele. Porque ele é irado, pecou. Tenha amor, edifica o teu próximo. Eu queria que vocês se focassem nesses últimos minutos nisso. Não mintam mais uns aos outros, mas antes falai a verdade. João 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não saia da tua boca uma palavra torpe, mas aquela que edifica. Conhecerás a verdade vos libertará, edificarei a minha igreja. Fale a palavra que edifica, que promove edificação. Profecia visa edificar a igreja. 1 Coríntios 2, verso 12. Não temos o espírito do mundo, que é da acusação, mas temos o espírito de Deus, que nos revela o que Deus gratuitamente nos tem dado. Logo, eu vou ouvir o que o Senhor me diz sobre a Ioana.
Senhor, eu vou orar pela Ioana. Eu vou orar pela igreja. Senhor, obrigado pela tua palavra. A tua palavra sobre a Ioana, Senhor, o que é que tu dizes na tua palavra? Isaías 50, verso 4. Me instrui, dando-me uma língua instruída, para que eu saiba o que dizer para a Ioana. Para que eu saiba o que ouvir e o que dizer para lhe edificar. Eu lhe ouço como discípulo de Cristo, para saber como te edificar. Cristo veio para destruir as obras do maligno. Seja também tu um homem, um agente, uma mulher, cuja palavra de Deus na tua boca, para destruir as obras de Satanás na vida dos outros. Amém. Deus te chamou para encorajar e não para desencorajar. Amém? Eu repreendo, eu corrijo no intuito de ver Cristo em ti, para que vocês façam as obras do vosso Pai. Então, ainda que assim falemos, debaixo de correção às vezes, de vós, amados, esperamos coisas melhores. E o que melhor, senão Cristo? Pode alguma coisa boa vir dali? Cristo veio. Amém? Amém. Eu acredito que Cristo vai fluir de ti, o templo, Cristo vai fluir de mim e de todos aqueles que crendo rios de água viva. Aleluia. Aleluia. O nosso Deus nos livra de toda cilada. E o nosso bom Pai nos guarda e nos leva para aquele lugar onde você é achado no potencial da tua vida ser uma bênção para os outros. Amém? Aleluia. E amém. Glória a Deus. Glória Então, a Deus. o meu último conselho, porque você tem essa promessa, não ande com pessoas que te desencorajam a ser essa bênção. Fuja da aparência do mal, porque você sabe que você foi chamado para ser uma grande bênção. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Privilégio estar aqui, acredito que no dia da manhã, um grande programa, palavra que Deus colocará na nossa boca. Amém? Orar por esse dia para amanhã. Amém? Glória a Deus. Pai Santo, no nome de Jesus, obrigado pela firmeza da tua verdade, a firmeza da tua palavra. Minha oração é, Senhor, que essa mesma palavra possa agora ser parte da palavra na boca deles, no nome de Jesus. Abrindo-lhes o entendimento para que eles se apoderem de todo o revestimento da armadura de Deus. Não somente deste do Filho, mas com o Filho, os atributos do Filho. De sermos uma bênção, de sermos justiça de Deus, de sermos, ó Deus, a expressão da tua sabedoria. Assim, ó Deus, esses homens e mulheres equipados em tudo aquilo que eles são, em Cristo Jesus, chamados para ser uma bênção para as nações. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia, nós adoramos o Cordeiro de Deus. Nós adoramos o Cordeiro de Deus, aleluia. Adoremos o Cordeiro, adoremos o Redentor, aquele que era, aquele que é e que há de ser. Adoremos o Cordeiro, adoremos o Redentor, aquele que era, aquele que é e que há de ser. Nos livrou da morte, nos livrou da fome e da escuridão. Ouviu meu clamor, me libertou. Hoje estou em
tuas mãos.